Olá a todos, meu nome é Marlon Ferraz, sou aluno de graduação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eu também trabalho como laboratorista de apoio ao ensino e vou apresentar o trabalho intitulado Leucismo em Heptápteros musterinos, qual o valor adaptativo em riachos sombreados. Os coautores deste trabalho são o professor Dr. Pablo César Lehmann, coordenador do Laboratório de Ictiologia da Unicinos, e o professor Dr. Uwe Horschus, coordenador do Laboratório de Ecologia de Peixes, na mesma universidade. Bom, na introdução eu vou falar um pouco sobre as mutações na coloração, um breve histórico de registros, e posteriormente eu vou falar sobre o objetivo, que é registrar o primeiro caso de leucismo para heptátomos estelinos. Na metodologia eu vou falar e descrever a área de estudo, a amostragem, as merísticas e as análises estatísticas. Nos resultados vou apresentar o número de indivíduos com a mutação e o número de indivíduos normais nas populações, e também os resultados das medidas obtidas e analisadas. Na discussão vou falar os fatores que podem favorecer as mutações, principalmente ao leucismo, e finalizando e concluindo com as considerações que mostram que a mutação nem sempre é deletéria. Bom, neste exemplo aqui vamos falar um pouco sobre o fluxo genético. Nós temos aqui o exemplo de uma bacia hidrográfica com riachos de cabeceiras, curso médio do rio e o curso baixo do rio. O fluxo genético sempre se mantém entre as populações aqui das cabeceiras com o curso médio do rio, por exemplo, a subpopulação A com a subpopulação B e a C. E a subpopulação C pode ter um fluxo genético com a subpopulação D, na região mais baixa do rio. Então, quando ocorre a reprodução, pode haver a cópula entre os indivíduos de várias subpopulações. Dessa forma, vai gerar indivíduos com o padrão da espécie e isso será a população de uma espécie. No entanto, quando ocorre a barreira geográfica, as subpopulações podem ter uma interferência no fluxo genético entre elas. Por exemplo, aqui nesta parte temos a subpopulação A, que não consegue ter o fluxo genético com a subpopulação B. Neste exemplo, eu uso a interferência geográfica como uma cascata ou uma queda de água muito elevada que não permite que os indivíduos migrem para montante ou para jusante para reproduzir. Desta forma, é interrompido a cópula entre essas subpopulações e mantida nas outras. Por isso, geralmente ocorre a cópula dos indivíduos da subpopulação, e assim ocorrendo uma consanguinidade do mesmo grupo. Desta forma, se ocorre uma mutação genética, pode ser selecionada com maior facilidade, mostrando indivíduos com anomalias ou fora do padrão da espécie. Para peixes, os registros de mutações geralmente são albinos, que têm o corpo sem coloração e os olhos sem coloração, por exemplo, em Parfinis mirini, que foi registrado por Manuel em 2017. Temos também leucismo, que é o exemplo aqui de Leal e colaboradores, que é o indivíduo sem coloração na pele e com os olhos normais. Essas mutações geralmente são estudadas em espécies cavernícolas, por exemplo, as Chianax mexicanos, onde Fume et al., em 2018, analisaram quando começou a migração dos peixes da superfície para as cavernas e como ocorreu essa dispersão dos grupos. Esses peixes geralmente são estudados para entender o porquê que eles não têm olhos e como ocorre o desenvolvimento de falta de olhos e principalmente pela falta de pigmentação. A espécie-alvo aqui é a espécie Heptapterus mustelinos, da família Heptapteridae. Ela apresenta uma coloração marrom terra, ela tem um corpo alongado com aproximadamente 180 milímetros de comprimento padrão, com a cabeça deprimida e nadadeira adiposa unida à nadadeira caudal. Essa é uma característica típica do gênero. Então, o objetivo é registrar e descrever os mecanismos que influenciam esta mutação e comparar se existem variações morfométricas entre populações normais e indivíduos leucísticos de Heptapterus mustelinos. Então, as coletas foram realizadas nos Parques Nacionais Aparás da Serra e Serra Geral durante o ano de 2015 e 2016. Aqui no mapa à direita temos a América do Sul com um polígono vermelho que mostra a ampla distribuição de Heptapterus mustelinos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Brasil, na região da fronteira com a Argentina e em toda o Uruguai. Aqui no mapa à direita temos a estrela vermelha, indicando
a ocorrência, o ponto de ocorrência de epitatas mustelinos com a mutação de coloração e também alguns pontos de outros indivíduos normais na mesma drenagem. O polígono em amarelo representa a área dos dois parques e os pontos em preto representam outras populações de outras drenagens de indivíduos normais. Então, a amostragem foi realizada com pesca elétrica, abordando o maior número de microhábitats. Foi utilizado eugenol para eutanasiar os indivíduos e após foram fixados em formal 10%. Para as merísticas foram utilizadas as medidas definidas por Bockmann em 1998 para a família Epitapteridae. As medidas foram obtidas com um paquímetro digital mitutoio de 180 mm e as medidas foram tabuladas em um Excel e após isso rodado um PCA no software PEST. Então, no total foram mensurados 31 indivíduos, 4 leucísticos foram registrados. Podemos ver aqui na imagem à direita a foto A, o indivíduo de Epitapas mustelinos leucístico em vida. A foto B, um outro indivíduo de Epitapas mustelinos com a mutação em formol, fixados em formol, e um indivíduo normal, com a cor normal, no caso, fixado em formol também. Então podemos ver claramente a diferença na pigmentação mesmo após fixado. Então, destes 31 indivíduos, 17 pertenciam ao rio Mampituba, 4 deles leucísticos. No Rio Caí, no Rio Grande do Sul, foi um indivíduo mensurado. No Rio dos Sinos, 4 indivíduos mensurados. 2 do Rio Jacuí, 2 do Rio Gravataí e 5 do Rio Piratini, mais próximo ao Rio Uruguai, o país do Rio Uruguai. Então, as medidas relacionadas ao comprimento padrão mostraram uma variabilidade maior entre a interdorsal, que é a distância entre a base da dorsal e a base da nadadeira adiposa, e também o comprimento da base da nadadeira adiposa. Para as medidas do comprimento da cabeça, houve uma grande variação, mas isso é muito padrão da família, então isso não interferiu nas análises. Então, os resultados da análise biométrica mostram que não há diferenças significativas entre as populações de indivíduos normais e com a mutação, isso utilizando todas as populações analisadas, porém, tem uma diferença entre a distância interdorsal e o comprimento da base da nadadeira anal entre as populações. Então, o leucino parece ser selecionado nessa região, pois primeiramente no ano de 2015 foram coletados 3 indivíduos e no ano de 2016 mais um indivíduo com a mesma mutação. Isso mostra que a característica está se fixando nas populações de heptados musterinos do rio Mampituba, principalmente nessa subpopulação da cascata Vista Alegre. Então o ambiente parece favorecer, pois tem uma mata fechada, grandes microhábitats embaixo de pedras e pequenas tocas. Então, eles ficam mais visíveis para o período reprodutivo. Então, isso faz com que o indivíduo normal visualize o indivíduo com a mutação, por ter a coloração branca durante o período reprodutivo, gerando indivíduos de vários fenótipos, isto é, normais e também com a mutação. Eles também ficam mais visíveis para serem predados. No entanto, poderiam ser predados por indivíduos que fazem parte do ecossistema aquático ou aqueles indivíduos que vêm predar terrestres, no caso de lontras e outras aves. No entanto, dentro do ecossistema aquático não existem predadores para essa espécie. O ambiente só tinha a coexistência com alguns lambaris e outras espécies de cascudos. Então, isso não elimina os indivíduos da população. Então, analisar e compreender os mecanismos ecológicos que influenciam essas particularidades genéticas são importantes para o entendimento das mutações consideradas deletérias, pois neste exemplo aqui, Epitatus mustelinos não é eliminado da população e a característica parece se manter por outros indivíduos ao longo do tempo, podendo assim ocorrer mais frequente em indivíduos com a mutação de leucismo. Dessa forma, entender a influência do isolamento sobre as populações é importante para considerar alinhamentos em prol da conservação dessas populações restritas a poucos ambientes de cabeceira, bem conservados e também de mata fechada. Essas mutações causadas por este fator podem muitas vezes favorecer indivíduos que estão fora do padrão da espécie, contribuindo à diversidade genética da mesma e também à conservação do mesmo grupo.
Queria agradecer a todos, então, primeiramente, obrigado ao CNPq por fornecer a bolsa de produtividade aos meus orientadores, também à Fundação Boticário por fomentar todo o projeto de pesquisa nos parques, a Unicinos pela estrutura física da universidade, dos laboratórios, e ao CMBio por todo o apoio durante o projeto e a liberação das coletas dentro de seus parques. Então eu deixo meu e-mail para contato, marlonferraslep@gmail.com, se alguém quiser tirar dúvidas ou conversar sobre o assunto. Obrigado a todos.